Oremos novamente. Ó bendito Deus, nós rendemos graças, porque é o Senhor que nos sustenta continuamente. E o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, dos teus servos e servas, nesse período agora, Senhor Deus, de pandemia e as consequências que advêm dela. O Senhor esteja guardando, sustentando e protegendo os teus servos que são empregados, bem como aqueles que são empregadores. Que o Senhor esteja protegendo, livrando-os, ó Deus, dessa crise. Também livrando-os de um coração avarento, que sejam, Senhor Deus, generosos, prontos para repartir, e assim expressem, ó Deus, a generosidade e a benignidade do Senhor para o louvor da Tua glória. Agora, Senhor Deus, ajuda-nos com a pregação da Tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida e usa-me poderosamente para abençoar a vida de todos que aqui estão e daqueles que estão acompanhando, ó Deus, pela internet, pelo YouTube. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de todos aqueles que ouvirem e assistirem essa mensagem. Que o Senhor queira abençoar para o louvor da Tua glória. Ó Deus, seja conosco, edifica-nos nos Teus caminhos. Aos Teus filhos, molda-os segundo, ó Deus, a imagem do Teu Filho. E aqueles que ainda não creem, que o Senhor queira convertê-los para que, crendo em Cristo, Te sirvam com fidelidade e tenham por meio dele a vida eterna. É o que nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Nós estamos fazendo a exposição dos versículos de 11 a 16. No domingo passado, nós nos detemos nos versículos 11 e 12. Hoje nós nos deteremos no versículo 13 do capítulo 4, mas a nossa leitura será do verso 7 até o verso 16, para pegarmos melhor aqui o contexto. Então, Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. Então, nos diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Que Deus aplique a sua palavra, meus irmãos, ao nosso coração. Que o Senhor queira nos abençoar nesta ocasião. Bem, meus irmãos, neste final de semana, o mundo ficou comovido com a morte daquele astro do cinema que interpretou Pantera Negra. Dizem que ele era crente, um membro dedicado de uma igreja batista da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. Dizem que ele disse o seguinte, ou que ele teria dito o seguinte: antes do meu papel, eu orava. Você ora por algo e então, quando se realiza, você quase não consegue acreditar. Se realmente ele disse essas palavras, isso evidencia que ele tinha uma meta. Ele queria ter um grande papel no cinema. E ele, inclusive, orou por isso, pedindo a Deus que lhe desse essa graça. E certamente ele trabalhou nesse sentido, nos filmes anteriores, tentando interpretar da melhor forma possível, para que então ele conseguisse um papel que fosse assim de grande bilheteria. E pela graça de Deus, ele alcançou a sua meta. Irmãos, nós também temos metas, como cristãos, como crentes em Cristo, como povo de Deus. Nós temos metas estabelecidas pelo próprio Deus.
e estabelecidas antes da criação do mundo, antes dele criar qualquer coisa. Ele já estabeleceu metas para o seu povo. E é exatamente sobre essas metas que o versículo 13, ele trata, o versículo que nós vamos nos deter nesta noite. Ele trata dessas metas para o povo de Deus. Então, talvez muitas pessoas estejam querendo saber qual é a vontade de Deus para mim. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, aqui está a vontade de Deus para você, a meta de Deus para a nossa vida. E eu queria que nós olhássemos para isso, que nós observássemos aqui a sequência do texto e dos acontecimentos para que nós pudéssemos entender de forma melhor o que nós temos aqui como meta no versículo 13. Então, eu queria que você acompanhasse comigo aí no texto da palavra de Deus. Olhem do versículo 7 ao versículo 10. Nós temos aí o apóstolo Paulo falando acerca do Cristo glorificado, o Cristo que subiu aos céus depois de ter morrido, de ter sido sepultado, de ter ressuscitado dentre os mortos. Ele sobe aos céus vitoriosamente, e aí diz que ele levou cativo o cativeiro, dando dons ou concedendo dons aos homens, dons espirituais. E no versículo 11, então, nos diz que ele mesmo, esse Cristo glorificado, esse Cristo vitorioso, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, ele deu dons e oficiais à igreja. E qual foi o propósito do Senhor Jesus Cristo ao dar para a igreja esses homens e esses ofícios e esses dons? Qual foi o propósito? Veja o versículo 12 agora, que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses homens foram dados e dotados de dons espirituais, para que eles, por meio do ensino da palavra, e observem que todos os dons aqui mencionados no versículo 11, são dons que estão relacionados ao ministério da palavra. Então, esses homens que têm o dom da palavra, os pastores, eles devem pregar com fidelidade, eles devem ensinar a palavra de Deus, expor de maneira clara, de púlpito, de casa em casa, em público, em particular. Para quê? Para capacitar, para equipar os santos, equipar os crentes, a fim de que estes desempenhem os seus serviços, os seus ministérios, no exercício dos seus dons, servindo uns aos outros, para que a igreja seja edificada. Até que, versículo 13 agora, até que nós alcancemos a meta, ou as metas que o Senhor Deus estabelece aí, conforme nós vemos no versículo 13. E as metas são as seguintes: unidade cristã e maturidade cristã. Se você pegar o versículo 13, você pode resumir nessas duas coisas: unidade cristã e maturidade cristã. Então, essa é a vontade de Deus para o seu povo. É isso que Deus quer para cada um dos seus filhos, que através desse processo de ensino por meio dos ministros e através dos ministérios de cada crente servindo uns aos outros, que todos nós cheguemos a essa meta, ou a essas duas metas: a unidade cristã e a maturidade cristã. Então, é muito importante que nós entendamos isso. E, irmãos, aqui, algumas pessoas olham para o versículo 13 e acham esse padrão tão elevado que dizem que o que nós temos aqui só vai acontecer quando Cristo voltar, porque nós temos aqui coisas grandiosas, como, por exemplo, todos chegando à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Então, isso parece ser coisa grandiosa demais para alcançarmos nessa vida. Mas se nós olharmos para os resultados da maturidade cristã, descritos nos versículos de 14 a 16, nós vamos entender que Paulo está falando de coisas daqui, do agora. Observem aí que, uma vez alcançando essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para quê? Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, ou seja, para que nós não sejamos mais facilmente enganados por falsas doutrinas, por artimanha de homens malignos. Versículo 15, para que nós cresçamos em Cristo, através da verdade, ou seja, da palavra de Deus e do exercício do amor. Versículo 16, para que nós possamos viver numa mútua cooperação, que cada crente, cada membro da igreja trabalhe para o benefício do todo, e assim o todo cresça como um organismo, como qualquer organismo saudável cresce.
Então vejam que o que ele está falando no versículo 13 é algo para agora, para esta vida, que Deus quer que nós cheguemos nesse ponto ideal da vida cristã, que nós deixemos de ser meninos para que nós sejamos adultos na fé. É isso que ele tem em mente aqui. E como eu disse, o que nós temos é exatamente esses dois alvos. Talvez você ainda argumente, mas pastor, ele está dizendo até que, então parece chegar uma meta, parece apontar para uma meta final. Não, irmãos, não é isso. Vejam, vamos pegar o exemplo do ator que eu já falei, que morreu neste final de semana. Se ele tivesse dito, olha, eu vou me preparar, eu vou desenvolver as técnicas, e então as técnicas de interpretação para alcançar esse grande papel, até que eu alcance. E quando ele alcançou, agora ele pode descansar, dizer, não, agora eu alcancei, cheguei ao final. Não, certamente ele iria procurar se desenvolver mais. Ele não iria relaxar, porque como um bom ator, ele iria procurar se desenvolver cada vez mais. Assim, quando nós atingirmos essa meta, a meta da unidade cristã e da maturidade cristã, nós devemos continuar progredindo, como nos mostram os versículos 15 e 16 do nosso texto. Então, irmãos, o que nós temos aqui são exatamente essas duas metas. E aí eu quero me concentrar nelas agora. Vamos olhar para cada uma delas. Primeiro, a unidade cristã. Vejam aí no início do versículo 13 que ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a primeira coisa que ele menciona aí é unidade da fé. E depois, unidade do pleno conhecimento de Deus. Então, o que é a unidade da fé? Unidade da fé, irmãos, é quando os crentes de uma congregação, de uma igreja como a nossa, por exemplo, eles creem e professam as mesmas verdades bíblicas, as mesmas doutrinas bíblicas. Quando não há contradição, uns estão dizendo uma coisa, outros estão dizendo outra coisa, mas quando todos nós estamos em torno da palavra de Deus e crendo de fato nas doutrinas bíblicas, e não em invenções de homens, e não em interpretações humanas, mas naquilo que de fato está expresso na palavra de Deus. Então, unidade da fé é isso. É quando nós exatamente entendemos a palavra de Deus e cremos nessas verdades juntamente, de maneira que a criança e o idoso, o jovem e o adulto, o adolescente e até a pessoa de mais idade, eles creem nas mesmas verdades bíblicas. Isso é unidade cristã. E essa unidade da fé é exatamente a base da unidade nos nossos relacionamentos. Porque, como diz o Espírito Santo através do profeta Amós, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, como é que poderão andar juntos se eles discordam? Então é preciso crer nas mesmas verdades para que nós possamos caminhar juntos. E uma coisa que muito nos ajuda nisso, irmãos, é exatamente termos os nossos símbolos de fé, que nos ajudam a compreender a palavra de Deus, e um dos propósitos é exatamente trazer unidade da fé. Então, isso é muito interessante. A segunda coisa aqui que nós vemos, irmãos, observem, versículo ainda 13, nós vamos ver um segundo aspecto dessa unidade cristã, que é exatamente, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ou seja, unidade do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus. Então observe aí, pleno conhecimento do Filho de Deus. O que isso significa? É que nós todos tenhamos o mesmo conhecimento do Filho de Deus, que nós todos possamos conhecer quem Ele é, o que Ele fez, conhecer a sua glória, a sua majestade, conhecer quem de fato Ele é. Mas mais do que isso, não só em termos intelectuais, mas também em termos experienciais, acredito eu, porque no capítulo 3, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, nessa mesma carta, no capítulo 3, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo faz uma oração, ele expressa a sua oração pelos Efésios, por essa igreja que ele mesmo plantou, e o desejo dele está aí a partir do versículo 16, para esses irmãos, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então vejam que aqui não é simplesmente uma questão intelectual, não é apenas uma questão de conhecimento bíblico teológico, mas é exatamente uma experiência, é você ter um relacionamento pessoal com Cristo, por meio do seu Santo Espírito habitando em você e enchendo você de Cristo. Então aqui, essa unidade do conhecimento de Deus é quando os crentes, eles de fato, por meio da palavra, eles conhecem a Cristo, eles sabem quem é Cristo, eles sabem o que Ele fez, eles contemplam através da palavra a glória de Cristo, e nas suas próprias vidas o Espírito está habitando neles, fazendo Cristo morar neles, e eles serem cheios de Cristo e da plenitude de Deus. É isso. Então, unidade na fé, crendo nas mesmas verdades, nas mesmas doutrinas bíblicas, unidade no pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecendo Cristo teológica, biblicamente e experiencialmente. A questão é, como é que nós chegamos a isso? Como é que nós chegamos a essa unidade tão maravilhosa? É fácil, os versículos 12 nos dizem, os versículos 11 e 12 nos dizem, que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu esses ministros da palavra, exatamente para capacitarem os crentes, para que os crentes desempenhassem o seu serviço, a fim de que a igreja fosse edificada, até que chegasse à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, o caminho para nós chegarmos a essa unidade, o caminho para nós chegarmos a essa unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, é nós, pastores, pregarmos a palavra com fidelidade, ensinarmos a palavra com fidelidade a vocês nos mais diferentes contextos. Vocês sendo capacitados de desempenharem os ministérios, um ensinando, outro tocando, outro fazendo outra coisa, conforme os dons que Deus lhe deu. E assim, servindo uns aos outros, e através do ministério da palavra, nós vamos chegar ao quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Passemos agora, irmãos, à maturidade cristã. A primeira meta de Deus para o seu povo aqui é a unidade cristã. A unidade da fé, a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora nós vamos passar a maturidade cristã, que é a outra meta, que está intimamente relacionada com a primeira. Veja aí no final do versículo 13 que diz assim, a perfeita varonilidade. Então você pode ler da seguinte maneira, você pode ler aqui, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então isso significa maturidade. Vamos examinar isso, porque ele diz perfeita varonilidade, ele diz a perfeita varonilidade. O que é isso? A figura aqui, irmãos, é de uma pessoa forte, madura, bem formada, uma pessoa adulta, física e intelectualmente. Essa é a figura. É a figura de um ser humano que chegou à sua fase adulta, o seu físico está realmente cheio de saúde e mentalmente ele realmente tem discernimento. E aqui é uma maneira figurada para se referir ao crente maduro na fé, aquele que através do conhecimento da palavra, através da sua experiência de vida cristã, ele chegou a uma fase de maturidade, de discernimento espiritual, de comunhão com Deus, de uma vida realmente dessa forma. E nós podemos ver exemplos disso na Bíblia, aqui mesmo no nosso texto. Se você olhar do versículo 14 ao versículo 16, quando nós descrevemos aqui os resultados da maturidade cristã, nós podemos ver uma pessoa madura na fé. É uma pessoa que não é mais levada por todo vento de doutrina. É uma pessoa que não está vulnerável às artimanhas dos homens. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, o seu compromisso é com a palavra de Deus. Portanto, quando chega um erro, ele reconhece. É alguém que está conciliando duas coisas que às vezes são difíceis de conciliar. A verdade e o amor, como está dizendo aqui, crescendo
seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo. Então, unindo essas duas coisas, verdade e amor, ele ama de fato e de verdade, e ele vive de acordo com as Escrituras. Ele não compromete as Escrituras em virtude de um amor banal, mas, por outro lado, ele não é grosso e duro, porque ele ama e ele trabalha a palavra de maneira amorosa. E aí nós vemos no verso 16 que há uma cooperação, trabalho para o reino de Deus. Então, nós temos um exemplo disso aqui. Um outro exemplo é lá em Hebreus, capítulo, se você abrir aí, é Hebreus capítulo 5, gostaria que você o fizesse, você abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, porque o autor aos Hebreus vai repreender alguns irmãos, ou aqueles irmãos, porque eles estavam vacilando, apesar de tanto tempo de crente, eles ainda precisavam das coisas mais elementares da fé cristã. E ele vai dizer o seguinte, é o capítulo 5, a partir do versículo 11, de Hebreus, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, observem que ele faz um contraste aqui entre alguém que é uma criança, é um bebê espiritual, ainda precisa de leite, ainda precisa das coisas mais básicas. Depois de anos, esses crentes precisavam de alguém que lhe ensinasse as coisas mais elementares da fé cristã. Não tinham crescido, não tinham se desenvolvido, estavam longe da maturidade. E ele diz aqui, faz a comparação, é como uma criança que não pode comer uma comida mais sólida, uma comida mais pesada, ela só toma um leitinho, porque ela não aguenta algo mais do que isso. Mas ele diz no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, aquele que é capaz de compreender coisas profundas da palavra de Deus, e pela prática, eles têm discernimento, eles sabem discernir, fazer diferença entre aquilo que é bom e ruim, entre aquilo que é mal, entre aquilo que não serve e aquilo que serve, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, isso é o exemplo de alguém maduro na fé. Ao contrário de criança na fé. E o que Deus quer para cada um dos seus filhos é que nós, além de estarmos unidos em torno da sua palavra e do seu Filho bendito Jesus Cristo, nós tenhamos maturidade, nós sejamos adultos, nós deixemos de ser criança. Quer ver um exemplo de criança também? São aqueles crentes melindrosos, quando você não pode dizer nada, que se ofende. Isso é um exemplo de criança na fé. É aquele que tem grandes dificuldades de perdoar, é criança. Aquele que não tem disposição para servir, é criança. É criança. Então, irmãos, vejam, a perfeita varonilidade, essa maturidade, essa fase adulta da fé cristã. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. Nós temos o apóstolo Paulo, que foi um grande exemplo disso. Alguém que se doou pelo Evangelho, que apesar das situações mais difíceis, não murmurava, mas louvava e engrandecia a Deus. Alguém adulto realmente na fé. Mas nós encontramos isso de forma perfeita, plena, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte, final do versículo 13, ele diz assim, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até que nós cheguemos à altura do Senhor Jesus Cristo, a mesma estatura, estejamos no mesmo padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. Esse é o desejo de Deus, é que cada um dos seus filhos, cada um seja semelhante ao seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele predestinou pessoas para serem salvas, conforme nos diz lá a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. E Ele predestinou essas pessoas para serem conformes à imagem do seu Filho, nos diz lá o versículo 29 do capítulo 8. Então, o que Deus quer para cada um de nós é que nós sejamos
o mais e mais parecidos, ou parecido com Cristo. É isso que ele quer. O que ele está dizendo aqui, a medida da estatura, da plenitude do Senhor Jesus Cristo. É isso. Esse é o objetivo. Porque isso é ser maduro na fé. Não existe maturidade cristã sem semelhança com Cristo, porque Ele é o varão perfeito. Isso tem a ver, irmãos, também com a questão da imagem de Deus sendo restaurada em nós. Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Veio o pecado, danificou gravemente essa imagem. Ele não aniquilou, mas deixou profundamente danificada, distorcida. Mas a obra da salvação de Deus por meio de Cristo é exatamente restaurar essa imagem em nós. E sermos conformados com a imagem de Cristo significa sermos conformados com a imagem de Deus. Por quê? Porque Cristo, como nos diz a palavra de Deus, é a imagem perfeita do Deus invisível, é a expressão exata do seu ser. Então nós temos que nos tornar mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito do Senhor Deus para cada um dos seus filhos. Esse era o propósito de Deus para os efésios ali naquele tempo. É o propósito de Deus para nós hoje. É o propósito de Deus para todos os crentes, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Esse é o propósito de Deus. Que cada crente seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, vocês devem estar lembrados, que a carta aos Gálatas não é uma carta para uma única igreja. A Galácia era uma região, e foi Paulo que plantou as igrejas ali da Galácia. Ele chegou lá, pregou o verdadeiro evangelho, anunciou o evangelho de Cristo, e pessoas se converteram e igrejas foram formadas. E então o apóstolo Paulo sai dali, depois que ele sai, chegam falsos mestres naquela região, e aqueles falsos mestres começam a desviar muitos daqueles que tinham abraçado o evangelho. E aí o apóstolo Paulo toma conhecimento disso e escreve a carta. E no capítulo 4, no verso 19, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ouçam, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha o que ele está dizendo. Ele está se comparando com uma mulher grávida, que vai passar por aquelas dores do parto, que vai passar por aquele momento difícil, para que Cristo seja formado em cada um daqueles crentes. Ou seja, ele vai trabalhar, ele vai orar, ele vai se empenhar. E qual é o objetivo de Paulo? Que Cristo seja formado em cada crente da Galácia. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É isso que é ter maturidade cristã. É ser o mais parecido com Cristo. E essa é a meta de Deus aqui e agora. No final, quando Cristo voltar, nós seremos, a Bíblia diz, nós seremos iguais. Que Ele transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, no tocante à natureza humana de Jesus, nós seremos iguais a Ele. Claro, não igual à natureza divina, porque nós sabemos que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. E nós nunca seremos deuses, mas segundo a sua natureza humana, nós seremos iguais a Ele. Mas aqui mesmo, neste mundo, agora já, Ele quer que nós sejamos o mais parecido com Ele que pudermos ser. Essa é a meta. E como é que nós alcançamos isso, irmãos? Como nós alcançamos essas duas coisas? Ou, na verdade, essa maturidade cristã, essa semelhança com o Senhor Jesus Cristo, como é que nós conseguimos isso? A resposta está nos versículos 11 e 12. Através, meus irmãos, do ministério dos pastores, daqueles que têm o dom do ensino, porque é através do ensino da palavra de Deus, da pregação, da exposição do evangelho e do ministério de cada crente, os crentes sendo capacitados pela palavra, cada crente exerce o seu dom, cada crente exerce os seus ministérios, cada crente exerce o serviço no corpo de Cristo, servindo uns aos outros, e nesse processo nós vamos crescendo em semelhança com o Senhor Jesus Cristo, e chegamos aí à maturidade cristã. É por aí. É dessa maneira. Vejam que isso é tão importante para Paulo, tão importante, mas tão importante, que quando ele vai resumir o seu ministério,
Ele resume dessa maneira, e veja que o ministério de Paulo foi um ministério grandioso. Se você ler os capítulos, a partir do capítulo 13 de Atos até o final, e as cartas de Paulo, você vai perceber que o ministério dele é grandioso, plantando igrejas, revitalizando igrejas, fortalecendo os irmãos na fé e tantas outras coisas, sendo preso, chicoteado, naufrágio, perseguição, apedrejamento. Mas qual era o objetivo dele? Veja o que ele diz lá aos Colossenses, no capítulo 1, versos 28 e 29, ele diz assim, Cristo em vós, esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Então Paulo diz que se esforçava o máximo, que todo o seu empenho, toda a sua dedicação, era para que ele ensinava todo homem, em todo lugar, com toda a sabedoria, para apresentar cada homem perfeito em Cristo. Porque é isso, irmãos, isso é a maturidade cristã. É a maturidade cristã. Então, irmãos, Deus tem para nós dois objetivos: a unidade cristã e a maturidade cristã, que nos é alcançada através do ministério dos pastores, dos crentes individualmente, servindo uns aos outros. Mas entendam, para que nós alcançássemos essa maturidade, o Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás e o poder escravizador do pecado na cruz do Calvário. Para que nós alcançássemos essa unidade, essa maturidade, o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou gloriosamente dentre os mortos para comunicar vida a cada um de nós, uma nova vida, uma vida que se inclina para Deus, uma vida, a vida da sua ressurreição. E mais do que isso, como o nosso próprio texto diz aqui nos versículos 7 a 10, quando ele subiu aos céus, ele dá dons aos homens. Como ele faz isso? Subindo aos céus vitoriosamente, assentando-se à direita do Pai, como nós vemos em Atos capítulo 2, ele derrama o seu Espírito, e com o seu Espírito ele derrama dons sobre a igreja. E tudo isso para que nós, trabalhando intensamente, debaixo do seu senhorio, no poder do seu Santo Espírito, nós cheguemos à unidade e à maturidade cristãs. Essa é a meta, essa é a meta. Então, tendo entendido isso, irmãos, vamos aqui às aplicações. Primeiro, para nós, crentes em Cristo Jesus. Entendamos, meus irmãos, as metas, vejam bem isso, eu quero que vocês entendam bem isso. As metas de Deus para os seus filhos e para as suas filhas não é ou não são simplesmente a participação nas reuniões da igreja ou a contribuição financeira ou qualquer ato externo da religião. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, são coisas importantes, faz parte da vida cristã, mas isso não é o principal. Essa não é a meta principal, que simplesmente todos os domingos nós estejamos aqui, que simplesmente, hora por outra, ou frequentemente, ou regularmente, nós estejamos contribuindo. A meta principal de Deus para a vida de cada um de nós não é simplesmente que nós sejamos membros de uma igreja, ainda que uma igreja séria. As metas principais de Deus para o seu povo é que esses crentes vivam unidos em torno da palavra de Deus e do pleno conhecimento do seu Filho. É que os seus filhos sejam maduros na fé, e maturidade significa ser o mais parecido com Cristo, com o seu Filho bendito Jesus Cristo. Essas são as metas, essas são as metas. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós devemos persegui-las, nós devemos tê-las sempre diante de nós e corrermos em direção a ela até alcançarmos. Às vezes nós levamos a vida cristã como um barco à deriva. Nós estamos indo conforme as coisas vão acontecendo. Às vezes não há uma intencionalidade em nós.
de pensar, eu quero ser mais parecido com Cristo, eu vou trabalhar nessa direção, eu vou orar por isso, eu vou trabalhar para viver em unidade com os meus irmãos, eu vou trabalhar para que essas metas sejam alcançadas na minha vida e na vida dos meus irmãos em Cristo. Nós simplesmente levamos a vida. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos muito preocupados com aquilo que é nosso simplesmente, no sentido de o meu trabalho, o meu estudo, o meu isso, o meu aquilo, e assim nós vivemos em torno de nós mesmos e não do Cristo ressurreto que morreu para a nossa salvação. Eu não estou dizendo que nós não devamos cuidar das nossas coisas, devemos sim, inclusive para a glória de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que existem metas de Deus para nós que devem ser também nossas, as quais devemos perseguir intencionalmente. Por exemplo, nós devemos trabalhar para a unidade da nossa igreja, para que nós cheguemos a esse ponto em que todos professem a mesma fé, em que todos creiam nas mesmas verdades. Como nós podemos fazer isso? Instruindo uns aos outros, como a palavra de Deus diz, aconselhando-nos uns aos outros, participando dos estudos da palavra de Deus, das pregações, ouvindo as pregações da palavra de Deus, não só as nossas aqui, mas também nós temos boas pregações no YouTube. Então, porque é através do ministério da palavra, como nós vimos aqui. E também cada um de nós exercendo os nossos dons. Então, meus irmãos, observem que a maneira de alcançar, nós devemos ter esses alvos, nós devemos entender que eles estão ali, foi Deus que estabeleceu para nós. Mas Deus também estabeleceu a trajetória, é como aquela porta lá, daqui a pouco nós vamos passar por aquela porta. Então pense naquela porta como sendo as metas que Deus estabeleceu para mim e para vocês. Ele estabeleceu a unidade cristã, a unidade da fé, a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele estabeleceu a maturidade cristã, está bem ali diante de nós. Mas Ele também estabeleceu a trajetória, por onde nós chegaremos lá. E essa trajetória, como vocês viram, perceberam aqui no versículos 11 e 12, é através do ensino, é através da pregação, é através do ministério dos pastores, e é através do trabalho, dos ministérios de cada um de vocês servindo uns aos outros. Esse é o caminho. Enquanto nós não nos envolvermos nisso, nessas duas coisas, ministério dos pastores e ministério de cada crente, servindo uns aos outros, nós não chegaremos a essa unidade da fé e a essa maturidade que Deus quer que nós chegamos. Não vamos chegar. Então é importante que a gente entenda isso. É importante, meus irmãos, que tanto pastores quanto ovelhas, tanto líderes quanto liderados, nós precisamos nos envolver intensamente com isso. Nós que somos os pastores aqui da igreja, eu, presbítero Kleber, presbítero Denilson, presbítero Rodrigo, nós devemos nos afadigar na palavra, no ensino. Nós devemos aconselhar, discipular, pregar, dar estudos, trabalhar o mais possível e fielmente possível, para que vocês sejam capacitados. E vocês precisam deixar se capacitar e se empenhar em se capacitar através do ministério da palavra, conhecendo mais as Escrituras, mais a palavra de Deus, e desenvolver ministérios. Ministérios são serviços. Uns, por exemplo, Deus dá um talento da música, outros do ensino, outros o do socorro, ou seja, de ajudar. E assim, Deus dá vários e vários dons ao seu povo, para que nós sirvamos uns aos outros. E quando a igreja trabalha assim, a igreja chega. Uma outra coisa que temos que fazer nesse ponto, meus irmãos, é orar. É pedir que Deus disponha o nosso coração tanto para esses ministérios, que Deus tenha misericórdia de nós, por exemplo, pastores, para que nós sejamos fiéis no ensino, para que nós não sejamos preguiçosos, para que nós não sejamos indolentes, para que nós não sejamos infiéis, mas para que nós sejamos fiéis, zelosos, dedicados, que tenham realmente cuidado de vocês, para capacitar vocês por meio do ensino da palavra. Orem por nós. Orem por nós. Nós, pastores, também devemos orar por vocês, por cada um de vocês, para que Deus faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que Deus os ajude a descobrirem os seus dons, para que Deus leve vocês a servirem em algum ministério no contexto da igreja, do povo de Deus, a fim que todos nós, então, caminhemos em direção a essas metas da unidade
e maturidade cristãs. Aquele ator ao qual me referi, que faleceu nesta semana, ele tinha uma meta diante de si, e ele orou por ela. E certamente, se ele orou, certamente ele lutou de outras maneiras para alcançar aquela meta. E ele alcançou. Deus abençoou. Deus lhe concedeu essa graça. Irmãos, vamos nos empenhar. Pastores e ovelhas, líderes e liderados, vamos nos empenhar e implorar o favor do Senhor. Quem sabe Ele nos abençoe. Quem sabe Ele nos seja gracioso conosco mais uma vez, como Ele é. E nos conceda a graça de alcançarmos essas metas, a maturidade e a unidade. Isso vai ter um impacto tremendo, irmãos, no contexto onde estamos. Isso vai ter um impacto evangelístico tremendo. Isso vai ter um impacto tremendo na missão de fazer discípulos. Nós vamos ver alguns dos benefícios dessa unidade da maturidade cristã no próximo domingo, se Deus nos permitir, nos versículos 14 e 15. Mas um grande impacto é que essa vizinhança vai sentir o poder do Evangelho, não só pregado, mas vivenciado. Meus irmãos, nos empenhemos nisso. E se há alguém conosco ou nos assistindo que ainda não é crente em Cristo Jesus, eu quero dizer a você, conforme nós podemos ver nesse texto, que só existe maturidade espiritual em Cristo. Porque maturidade espiritual é ser semelhante a Cristo. Não existe maturidade espiritual fora dele, distante dele. Isso significa dizer que você nunca terá uma verdadeira e correta espiritualidade distante do Senhor Jesus Cristo, sem crer nele. Nunca, jamais. Muitas pessoas às vezes se preocupam com espiritualidade. Então uns vão para religiões orientais, outras para outros tipos de coisas, porque no coração do homem está a eternidade, como a Bíblia diz, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Porque Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, então o homem tem desejo pelo transcendente, por aquilo que está além dele mesmo, por aquilo que é além da criação. O homem tem um desejo disso, e é por isso que o ser humano, ele é essencialmente religioso. Essencialmente, você pode pegar todas as culturas, todos os povos são religiosos de alguma forma, porque Deus nos criou assim. O problema é que as pessoas estão buscando a sua religiosidade, a sua espiritualidade no lugar errado, porque onde nós encontramos a espiritualidade só é lá naquela cruz ensanguentada e naquele túmulo vazio, isto é, no Cristo que morreu e ressuscitou para a salvação de pecadores. Fora dele não há espiritualidade, fora dele há morte. Então creia em Cristo, arrependa dos seus pecados, porque só nele você de fato vai encontrar a verdadeira espiritualidade, a vida eterna, para a glória de Deus e para o seu bem. Creia em Cristo. Que o Senhor faça com que essa palavra de hoje, irmãos, frutifique no coração de todos nós, germine, cresça e produza muitos frutos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus eterno, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, esse texto da Tua palavra, que nos mostra que o Senhor tem alvos tão maravilhosos para nós, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Teu Filho bendito Jesus Cristo, a perfeita varonilidade, ou seja, sermos adultos, e esse ser adulto significa chegar à estatura da plenitude de Cristo, porque Ele é o varão perfeito. Ó Deus, nos ajude, tanto nós, pastores, quanto os membros, cada membro aqui da igreja, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis naquilo que nós podemos ver aqui nos versículos 11 e 12, que nós possamos, pastores, ensinar com fidelidade e com empenho, com dedicação a Tua palavra, e que os irmãos sejam capacitados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, desempenhem os seus ministérios e que alcancemos a unidade e a maturidade. Seja assim conosco. Se há alguém que não é crente no nosso meio, Senhor, queira converter nessa hora, eu te imploro, alcança com a Tua graça salvadora. Te imploramos também, Senhor Deus, que nos dê uma semana em paz,
uma semana debaixo dos teus cuidados, proteja e guarda o teu povo, seja com aqueles que estão enfermos, restabeleça a saúde, aqueles que estão fracos na fé, fortaleça-os na graça que é em Cristo, aqueles que estão numa situação de pecado, Senhor, conceda-lhes o arrependimento, de maneira que se voltem para o Senhor, que a tua bênção, que a tua graça estejam com o teu povo, é o que nós te imploramos, agradecidos no nome de Jesus, amém.